Olá, amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou tentar esclarecer uma temática, digamos, desenvolver uma temática bastante complexa, e vocês vão ver que é um tema de filosofia. Isso pode ser considerado mais uma videoaula de filosofia. Então, talvez é muito provável que eu considere isso como uma videoaula de filosofia, mas na verdade é muito mais uma polêmica, uma problematização, uma espécie de vídeo ensaio filosófico, um ensaio filosófico videográfico, uma videoreflexão. Não sei, nós podemos ficar aqui inventando vários silogismos, mas é isso que eu vou fazer aqui. E esse vídeo vai ter uma característica um tanto como que de brainstorm, tempestade cerebral, porque é tão complexo que eu não formulei nenhum roteiro. Desculpe se em alguns momentos esse microfone dá uma distorcida. Eu vou procurar falar de uma forma que ele não cause nenhuma distorção, ok? Então, gente, o que eu vou falar hoje é o seguinte, é que existe uma tradição que vem desde a escolástica. Para quem não sabe, a escolástica é uma escola filosófica medieval ligada à teologia, ligada à doutrina da Igreja de Roma, porque, como muitos já devem saber, a Idade Média foi um período em que a educação e o conhecimento estavam nas mãos da Igreja. Então, todos os professores intelectuais e pensadores eram padres. E nesse período não havia tanto o filósofo, mas a figura do teólogo filosofante, porque a filosofia era serva da teologia. Pois bem, e a terceira fase da escolástica, né? A escolástica teve basicamente três fases. A gente não vai se deter nisso, porque não é o tema do nosso vídeo. A gente vai falar sobre a relação que existe entre fé e razão, né? Mas a escolástica, ela teve basicamente três fases, né? E agora a gente já entra, né, no tema do nosso vídeo, não tanto o que a gente vai falar das escolas medievais, mas exatamente dessa relação problemática entre fé e razão. Porque no princípio da escolástica, com um filósofo como Tomás de Aquino, que é um santo doutor, um dos doutores da igreja até os dias de hoje, né? Considerado até hoje, né? Os escritos de São Tomás de Aquino são considerados, né, a doutrina oficial da igreja, e ele, o santo doutor, um dos santos doutores da igreja. Um dos doutores, né, da igreja. O santo doutor é a alcunha que ele tinha. E no início da escolástica, né, com Tomás de Aquino, acreditava-se que era perfeitamente possível e até desejável que houvesse uma harmonização, uma conciliação entre aquilo que é artigo de fé e aquilo que é tema de reflexão racional, ou seja, entre fé e razão. E ele dizia que as duas eram perfeitamente conciliáveis e poderiam estar em perfeita harmonia dentro do pensamento filosófico, né? No final da escolástica, na terceira fase, né, a gente não vai se deter muito nessas fases, né, já não se pensava mais assim. Acreditava-se que fé e razão eram duas coisas completamente inconciliáveis, ou seja, os artigos de fé não podem ser objeto de demonstração racional, de reflexão racional, devem ser aceitos de forma, né, cega. E nos dias de hoje ainda predomina essa ideia, né, que não é uma verdade absoluta, é uma coisa construída pela Igreja Católica, é um pensamento que foi construído, tem um solo histórico, tem uma arqueologia que a gente pode fazer disso, né? Não é uma verdade, isso é apenas, como Foucaultianamente falando, né? Foucaultianamente falando, isso é apenas um conjunto de práticas discursivas, né? Então, a gente vai falar, a gente já adiantou um pouco, né, o que
onde reside, né, a, qual é a origem, né, qual é o solo histórico, um pouco, a gente falou muito en passant agora, mas a gente vai desenvolver melhor isso do ponto de vista analítico, né? Então, gente, até hoje se pensa assim, que a fé e a razão são inconciliáveis, que a fé é uma crença cega que vem pela revelação de uma forma misteriosa, em que você alcança não por meio de demonstração, não por meio de pesquisa racional, o conhecimento das coisas que são de fé. Isso é totalmente falso, esquizofrenizante, né? Não tem nenhum respaldo no bom senso. Não era assim na antiguidade, com filósofos sérios como Platão e Sócrates, que acreditavam nos deuses, que tinham sua religiosidade e nunca colocaram isso como um problema, né? E eram homens muito racionais, mais racionais do que nós, né? Então isso é uma coisa construída historicamente, né? E a questão é que hoje em dia ainda existe a ciência, né? Quer dizer, a ciência ela trouxe um conceito de demonstração, que a ideia que as pessoas têm de demonstrar uma coisa racional é a mesma que um estudante secundarista tem, porque nós temos um ensino médio muito deficiente, onde não se estuda filosofia, só agora que está se estudando filosofia, e agora já estão querendo já conseguiram diminuir, né, o ensino da filosofia no ensino médio, né? Então quem ensinava as regras da prova racional era o professor de ciência, e ele sempre puxava a sardinha para as ciências naturais, né? Então aquilo que a gente acha que é demonstração racional hoje em dia é única e exclusivamente o que se faz nas ciências naturais, na física, na biologia, né? Que é basicamente, né, o método científico tem 4 estágios: observação, né, hipótese, demonstração ou experimentação e generalização. Quer dizer, quando você está querendo dar digamos assim, provar ou explicar algum fenômeno, você primeiro formula uma hipótese com base em observação, em loco, né, em pesquisa de campo e estudos descritivos, e você formula uma hipótese de trabalho, e depois você tem que encontrar um experimento controlável que possa verificar, né, essa hipótese. Se esse experimento corrobora com a hipótese, ele não quer dizer, deixa de ser a hipótese deixa de ser hipótese, passa a ser uma lei, passa a ser uma teoria aceita, né, e generalizável, ou seja, aplicada em casos particulares. É basicamente assim que funciona a ciência, né, que é o estudo das causas dos fenômenos naturais. E as pessoas acham que demonstrar é só colocar dentro de uma proveta. Opa, deu um mau contato aqui na iluminação. As pessoas acham que é só você fazer um experimento dentro de um laboratório, né? Então elas acham que se você não pode ver Deus numa proveta, Deus não existe, né? Se você não pode ver Deus no telescópio Hubble, é porque ele não existe, né? Então, se você diz que Deus criou o universo e você não pode repetir isso num laboratório, ele não existe. Acontece que esquece-se que pelo menos 90% de tudo que se chama ciência nunca foi testado num laboratório, né? Como é que você vai saber, por exemplo, como é que você vai saber que um buraco negro é realmente uma concentração de gravidade enorme, imensa, né? Você pode botar um buraco negro num laboratório? Não, você só pode partir de generalizações, né? Ou seja, isso não é uma coisa experimental. Desculpa aqui, tá, gente? Isso não é uma coisa experimental. Isso é uma coisa totalmente teórica, totalmente analítica, totalmente dedutiva, né? Eles aplicaram o princípio da gravitação, né, de Newton, e parte da relativística de Einstein, várias teorias. Isso se chama generalização. É quando você tem uma teoria, né, e aplica ela para os casos particulares, né? Por meio da síntese, né, de uma operação chamada síntese, né? Então tudo é generalizável, né? Quer dizer, então isso é um procedimento que não é laboratorial, né? Então a própria ciência tem coisas que ela não demonstra dessa maneira como
reza os manuais de epistemologia e teoria do conhecimento, né? Os manuais de metodologia da ciência. Então eles estão cobrando, né, que os artigos de fé tenham o mesmo nível de demonstrabilidade, ou o mesmo parâmetro, o mesmo estatuto de demonstrabilidade que as ciências da natureza. Esquecem-se, né, que existem também as ciências humanas, por exemplo. Existe a filosofia, existe a sociologia, a antropologia, né, que não tem o mesmo estatuto metodológico que as ciências naturais. E esquece-se também que a teologia é uma ciência humana, mas sobretudo a gente poderia dizer que é uma ciência divina. Em que sentido? Que ela trabalha com a revelação, mas ela está muito próximo das ciências da filosofia e das ciências humanas, né? Das ciências subjetivas, espirituais e subjetivas, né? Então, por exemplo, há uma forma de você dividir as ciências, que são as ciências matemáticas, as ciências filosóficas e as ciências naturais. Quer dizer, eles acham que só existe o método de demonstração das ciências naturais. Mas mesmo esse método de demonstração das ciências naturais é passível de crítica. O próprio Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura, vai dizer, né, como é possível a ciência? Porque a ciência, por causa do seu método experimental, por causa do seu ultraempirismo, acaba se complicando, porque quando você fica no conhecimento a posteriori, né, quando você trabalha com o juízo, né, o juízo sintético, né, a posteriori, ou seja, de forma empírica, quando você trabalha com a indução, né, você tem que partir do particular para o geral, né? E o silogismo indutivo não carece de força probatória, mas isso é uma discussão dentro da filosofia analítica que a gente não vai entrar nisso aqui agora, senão vai embolar o meio de campo, tá, gente? Mas muita gente acha assim, mas então você não pode provar o que a Bíblia diz cientificamente, então a Bíblia está errada. Você não pode provar o que o Sutra budista diz cientificamente, pelo método científico, então está errado. Né? Como se o método científico fosse a única forma de demonstrar. Né? A filosofia, ela não é um saber experimental. Né? O filósofo não pode colocar o ser numa proveta. Né? Então, como é que é o método de demonstração dentro da filosofia? Através da analítica, através da dialética, através do silogismo científico, através de um silogismo que tem como, né, premissas os axiomas, né, os postulados e as definições, né, diferente do silogismo dialético, que utiliza como premissas juízos hipotéticos, né. Então, mas isso é uma coisa muito técnica, né? Como é que a gente vai explicar para as pessoas que em lógica e analítica a demonstração é o silogismo, que é o raciocínio? O silogismo nada mais é que uma expressão oral ou escrita de um raciocínio, né? Então, na filosofia, por exemplo, como é que se prova as coisas? Você não pode... o objeto de estudo da filosofia, o objeto de estudo das ciências humanas, das ciências sociais, é diferente do objeto de estudo da biologia e da física. Entendeu? Você não pode colocar, por exemplo, o sociólogo não pode colocar uma cultura dentro da proveta. Né? Ele vai fazer estudo de pesquisa de campo, claro, vai fazer estudo descritivo, mas é de uma natureza diferente. Né? As coisas das ciências sociais, elas não são justificáveis, elas não são quantificáveis, não tem como você quantificar. Né? E lembrando que a teologia, que é o campo de estudo da religião, ela está muito mais próxima da filosofia e das ciências humanas, das ciências do espírito, né? Do que das ciências da natureza. Né? William Dilthey dirá, existem as ciências do espírito, as Geistwissenschaften, e as ciências da natureza, as Naturwissenschaften. Né? Então, elas têm estatutos, cada uma tem o seu estatuto metodológico. Né?
E dentro da filosofia e das ciências humanas, mas vamos aqui tematizar especificamente a filosofia, porque o método da teologia é o método filosófico, embora ela trabalhe com a revelação, mas a explicação do que foi revelado faz uso da metafísica, da teologia, da dialética, da analítica, da lógica, né? E portanto os objetos de fé podem ser explicados racionalmente, tá? Então, como é que se dá a demonstração no campo da filosofia, tá, gente? Eu vou ter que toda hora ficar, né, mexendo nisso daqui, porque o cabo do meu refletor está com mau contato, né, gente? Então, como é que se dá a demonstração dentro da filosofia? É óbvio que o filósofo ele vai a filosofia é uma ciência racional, né? É uma ciência que utiliza a razão, que demonstra os seus postulados, mas de uma forma diferente de como se faz na ciência. Apesar que na ciência, no método científico, quando o cientista vai formular as hipóteses baseadas em observações, em estudo de pesquisa de campo e estudo descritivo, a formulação da hipótese não pode prescindir da lógica, que é a mãe de todas as ciências. Tá? Então quem diz que na ciência se prova diferente do que como se prova na lógica é o idiota que tem que estudar lógica, tem que estudar filosofia analítica, tem que estudar, não filosofia, tem que estudar a metodologia da ciência, epistemologia, metodologia da ciência, entendeu? Não sabe nada, não sabe absolutamente nada. A maioria das pessoas elas têm uma ideia do que seja demonstração racional, né, que é a mesma de um estudante secundarista, gente que tem curso superior, que fala cada coisa que é digna de um estudante secundarista, né? Que está embasbacado com as aulinhas de biologia do professor. Aí ele falou do método científico, do método experimental, né? E acha que aquilo é tudo, né? Enfim, gente, onde eu quero chegar, né? No caso da demonstração no campo da filosofia, é como a maneira como você demonstra uma ideia na filosofia, uma hipótese ou a maneira como você, né, vai provar, demonstrar através da discursividade, dentro da escrita discursiva, né, as suas proposições, né, é através do silogismo, é através do argumento, né? O silogismo, o raciocínio é também chamado argumento. Então a demonstração na lógica é, né, o silogismo, o argumento, né? E quando é que se dá essa demonstração? Dentro do silogismo você tem um termo maior e um termo menor, né? Por exemplo, todo homem é mortal, é o termo maior, né? Sócrates é homem, né? Logo Sócrates é mortal, né? Homem, aí no caso no caso o termo maior é mortal, não é, digo é homem, né? E o termo menor é Sócrates, né? Então então eu acho que o termo maior é mortal, tá, gente? Às vezes eu me confundo um pouco, né? Então aqui, por exemplo, isso mesmo. O termo médio existe um termo maior e um termo menor dentro de um silogismo, né? O termo maior é mortal, aí no caso desse silogismo que eu dei como exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O termo maior é mortal, o termo menor Sócrates, o termo médio é homem, né? Então você através da conclusão você tem duas premissas aí e conclui. Eu tenho dois juízos, né? Sócrates é mortal, todo homem é mortal, Sócrates é homem. São dois juízos. A partir desse eu derivo um terceiro por inferência. Logo, Sócrates é mortal, né? Então é nessa inferência que está a demonstração racional. É no termo médio, que liga o termo maior, né, um extremo ao outro. O termo maior, né, mortal, e o termo menor, Sócrates. Tá, gente? É nessa inferência que se dá a demonstração, a prova racional.
né? Só que isso é uma coisa muito técnica. Isso você não precisa dos sentidos, você não precisa de proveta, você não precisa de laboratório, né? Esse tipo de demonstração é de uma natureza diferente, né? É o que eles chamam de demonstração analítica, pela via analítica, né? Ou do juízo a priori, do juízo analítico, do juízo, como é que se diz? Sintético e analítico a priori, né? É através dessa operação, e através dessa operação nós podemos construir, né, se você trabalha tem como premissas, né, digamos assim, axiomas, postulados e definições, ou juízos, né, em que você tem certeza apodítica, juízos universais e necessários. Então você pode construir um silogismo, né, que possui certeza, do qual você pode extrair certeza apodítica, que garante para você certeza apodítica, porque você está trabalhando com juízos universais necessários, né? E você, portanto, produz juízos universais necessários, né? O juízo analítico basicamente é aquele em que o predicado está contido no sujeito. Isso é muito técnico para explicar aqui para vocês. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso em outro momento, tá, gente? Mas isso não, você não precisa de forma alguma de laboratório, de empiria, para você chegar a isso. Não precisa, né? Então a demonstração pela via analítica, pela via do juízo analítico a priori, né? E pela via do argumento, né? Prescinde, né, da empiria, né? Porque você está trabalhando com juízos, entendeu, analíticos a priori, ou seja, sem nenhuma determinação empírica, né? É só assim que você constrói, né, juízos com certeza apodítica, juízos universais e necessários, e portanto com certeza apodítica. Então, no caso da ciência, como é derivado da observação empírica, você não vai conseguir construir juízos com certeza apodítica. E tem mais uma coisa também, né? Que a atividade racional ela não se resume à escrita discursiva ou à discursividade ou à racionalidade discursiva, digamos assim. Existe a racionalidade intuitiva. Então nós podemos dizer que a atividade racional, ela comporta duas características, dois momentos, né? Ou duas modalidades, dois modos, né? Duas categorias, né? Raciocínio e intuição. Raciocínio é isso que nós estamos vendo aqui, né? Quando você demonstra alguma coisa por meio do silogismo, por meio do argumento. O que é uma coisa provada racionalmente? Uma coisa argumentada, né? Então, isso é o raciocínio. Isso no caso, a racionalidade discursiva. Mas, para além disso, ainda tem a intuição, que é a apreensão direta, imediata do objeto do conhecimento, sem a mediação da demonstração. Você não precisa demonstrar, né? E a intuição é comporta duas categorias também, né? A intuição empírica e a intuição intelectual, né? Platão dirá que a intuição intelectual ainda é mais elevada, né, do que, né, o conhecimento que é fruto da discursividade, né, do que a racionalidade, né, o pensamento discursivo, digamos assim. Porque a intuição intelectual, o que é a intuição? É você intelectual. A intuição empírica é a apreensão direta e imediata dos objetos, dos sentidos e dos estados internos da nossa consciência, da nossa mente, né? Quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou sonhando, a imaginação e a percepção sensível, a visão, a audição, tudo isso é intuição, mas é intuição sensível. Eu estou me referindo à intuição intelectual. A intuição intelectual é como você apreende a verdade de uma ideia de forma imediata, sem precisar de demonstração. Exemplo,
né? Quando eu digo que o todo é maior que a parte, você apreende isso imediatamente sem precisar de demonstração. Né? Aristóteles dirá que, por exemplo, os axiomas, os postulados e as definições não são demonstráveis, nem podem ser demonstrados, porque são a condição mesma da demonstração. Né? Então, por exemplo, se eu digo assim, todo efeito possui uma causa, isso você aprende imediatamente, sem raciocínio, né? Sem atividade discursiva, sem a mediação da discursividade. Quando se fala de apreensão imediata do objeto do conhecimento, é uma apreensão sem o discurso e, portanto, sem o argumento, sem o raciocínio. Né? Então, os artigos de fé, eles são, antes de mais nada, objetos de intuição intelectual. A existência de Deus ela é, digamos assim, intuída intelectualmente. Né? Você percebe que existe Deus pela ordem cósmica, né? O traçado do universo, pela ordem, e você sabe, né, que o acaso e complexidade num nível, né, como uma máquina ou um organismo vivo, não pode ter vindo do acaso. Isso é axiomático, você aprende isso por intuição intelectual. Né? Então, a existência de Deus, né, por exemplo, se eu digo que um celular, ou essa câmera que eu estou usando, essa câmera aqui, né, ela não pode ter surgido por acaso. Teve algum engenheiro que projetou. Entendeu? Se alguém diz que essa câmera que eu estou usando para fazer essa filmagem, ela surgiu do acaso, não teve a intervenção de uma inteligência, né? Isso é um chamado uma alegação extraordinária e fantástica, uma alegação, né, fantástica, exige prova extraordinária, né? Então, por quê? Porque é objeto de intuição intelectual que a ordem com complexidade, como é o caso dessa câmera aqui, né, não pode ter vindo do acaso. É porque você não pode reunir por acaso as condições para que surja um objeto, um aparelho desse, por acaso. Só pela intervenção da inteligência. Entendeu? Isso é uma coisa que você não precisa provar. Eu não preciso provar, por exemplo, que essa câmera não veio do acaso. Isso é objeto de intuição intelectual. Né? É a mesma coisa, por exemplo, a Bíblia. Né? Você, quando está lendo a Bíblia, você percebe que aquilo é verdade, por intuição intelectual. Né? Quando você lê assim, não matarás, você percebe a verdade daquilo imediatamente. Né? Quando a Bíblia fala, por exemplo, que quando alguém tem uma propriedade, não deve, e alguém vai colher o trigo, deve deixar alguma coisa ali para os pobres, não deve colher tudo. Isso a gente vê que é uma verdade imediatamente, ainda que seja um objeto de razão pura prática. Né? Mas a gente pode ver também que a Bíblia é um livro que possui uma sabedoria que não pode ter sido elaborado, ou qualquer livro de qualquer outra religião, os sutras budistas, né? A religião, né? Existem religiões, aí já é uma questão, mas eu percebo, por exemplo, que os sutras budistas são uma grande revelação, né? O ensinamento de Buda, os livros sagrados da religião budista não podem ter vindo do acaso. Ou a Torá, ou a Bíblia, ou a Cabala judaica, com certeza não pode ter sido criado pela mente do homem. Você percebe isso por intuição intelectual. Eu não preciso demonstrar. Não quer dizer que é irracional. Quer dizer que a fé é uma modalidade de intuição intelectual. Né? Eu aconselho a leitura de Platão e Aristóteles. Né? Platão dirá, por exemplo, que existem 4 estágios do pensamento racional. Do pensamento racional não. Da evolução da consciência rumo ao conhecimento da verdade. Rumo ao conhecimento. Né? Você começa pela crença, depois você evolui para a opinião, né? E isso tudo está dentro do senso comum. A fé não tem nada a ver com o senso comum. Tá? Aí, a partir do momento em que você, né, obtém uma crença verdadeira e justificada racionalmente, aí você já não tem mais fé e opinião. Você não tem mais, crença e opinião.
Fé é outra coisa. Você não tem mais crença e opinião, você já tem conhecimento. Conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Mas tudo isso ainda está dentro da dimensão do discurso. O estágio mais elevado é a intuição intelectual, em que você apreende o objeto do conhecimento de forma imediata, sem precisar da demonstração de provas racionais. Porque aquilo já é racional, você apreende a racionalidade daquilo imediatamente. Então as pessoas confundem razão e raciocínio. Eu estou falando, a atividade racional comporta duas categorias, né? A atividade discursiva e a atividade intuitiva. A racionalidade discursiva e a racionalidade intuitiva. Dito de outro modo, né? O raciocínio, né? Que está no âmbito da racionalidade discursiva, e a intuição, né? Que está nesse âmbito dessa racionalidade intuitiva. Na intuição, você não tem raciocínio porque você tem a apreensão imediata do objeto do conhecimento sem a mediação de raciocínio, sem a mediação de demonstração, sem a mediação de atividade analítica, porque não é necessário. Você já apreende imediatamente, né, a verdade, né, daquele juízo, sem precisar provar. Né? Então, todas essas coisas, outros exemplos de coisas que pertencem ao domínio da intuição intelectual, que o enunciado e sua negação não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Há e não há não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Não precisa demonstrar, não precisa provar isso. Né? Isso é objeto de intuição intelectual. E a intuição intelectual, segundo Platão, é mais elevada e é mais avançada e mais sutil e demanda mais inteligência, né, do que o conhecimento que é fruto da discursividade, da atividade discursiva, conceitual. Ok, gente? Eu espero que esse vídeo possa servir para alguma coisa. Ele vai se chamar, né, essa oposição entre fé e razão. Né? Será que realmente a fé não pode ser conciliada com a razão? Depende do que você entende como razão. Né? Então, se você reconhece que a razão comporta raciocínio e intuição, e não confunde razão com raciocínio, mas entende que o raciocínio é apenas uma dimensão da razão, e que a razão também comporta a intuição, então não é eu que estou inventando isso é da tradição filosófica. Né? Por exemplo, se vocês pegarem esse livrinho aqui, ó, da Marilena Chauí, né? Aqui, ó, Iniciação à Filosofia, ó, livro de filosofia do ensino médio, explica isso. Né? Então, não é uma coisa que eu estou inventando. Né? Então, raciocínio e razão não são a mesma coisa. O raciocínio é uma categoria de atividade racional, mas não é a única. A intuição também é uma categoria de atividade racional. Né? A razão é muito mais... o raciocínio é aquilo que eu já falei. Né? É esse ato em que você deriva juízos a partir de outros juízos, inferindo e concluindo. Né? É uma atividade conceitual, uma atividade discursiva. Mas a razão tem muito mais a ver com o reconhecimento interno da verdade. A razão é um discernimento, né, que também é a razão, né, intuitiva, e portanto a razão, de uma forma mais, no sentido mais lato, mais genérico, é uma faculdade pela qual você reconhece a verdade. É a faculdade pela qual você reconhece a verdade. A verdade única nos diversos sistemas que nos são apresentados. Né? E esse reconhecimento da verdade pode ser pela via do raciocínio, né? Por meio da demonstração analítica, ou pode ser pela via da intuição, que é a apreensão imediata do objeto do conhecimento. Né? A intuição intelectual, a que eu me refiro. Ok, gente, eu espero que isso sirva para alguma coisa. É muito técnico, mas é que eu fico muito chateado. Fico assim impressionado como as pessoas se baseiam num primarismo de secundaristas para dizer, não, os artigos de fé, a religião não pode ser demonstrada racionalmente porque não tem como provar num laboratório. Pelo amor de Deus, né, gente? Prove!
Primeiro estude, pega um livro de lógica, de teoria do conhecimento e de metodologia da ciência e epistemologia para estudar isso daí e depois você volta a falar comigo. Ok? Muito obrigado. Até a próxima, gente.